Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer aqui uma informação importante para você que já utiliza o Robot ou que está pensando em aprender. Mas isso aqui é mais para você que já utiliza. Eu quero ver se você consegue interpretar uma situação aqui comigo. Vamos lá, eu vou abrir aqui uma estrutura de um barracão que um aluno me mandou aqui para eu analisar. E eu respondi a dúvida dele. Depois que eu respondi a dúvida dele, eu percebi que eu preciso explicar um outro detalhe. Mas antes de fazer uma aula sobre esse tema, eu quero levantar essa questão, levantar essa dúvida, porque quando você utiliza um software de análise estrutural, o objetivo não é tanto o software atuando, quanto você interpretando a informação e você pensando em cima do que está acontecendo ali. Será que eu estou lançando a carga correta? Será que eu estou pensando corretamente? Como que deveria ser isso? Quando eu falo em combinação de carga, o que significa exatamente combinar carga? Né? Então, por isso que eu vou trazer essa informação aqui para você. Vamos lá. Eu vou exibir aqui as reações de carga aqui nessa estrutura aqui, em Z somente, inicialmente. Então, imagine o seguinte. Você tem uma estrutura como essa aqui. Vamos observar esse pilar aqui que está selecionado como referência para essa explicação aqui. Você tem esse pilar e você precisa calcular a fundação. Quando eu calculo a fundação, eu não considero carga de vento. Você vai pensar, como assim? Pense comigo, o vento, eu quero calcular no pilar a carga que está atuando nele, na fundação. Porém, existe a situação que eu quero calcular o pilar que o vento vai influir. Mas, na fundação, eu quero saber qual que é a maior carga, porque boa parte do tempo a estrutura vai estar sem vento nenhum, soprando em nenhuma direção, ou um vento muito leve, né, que não vai afetar em nada. Então, hora ou outra vai ter ali uma ventania, um vento de 200, 150 km por hora, batendo em uma face. Outro ponto, o vento nunca vai estar atuando em todas as direções ao mesmo tempo. Uma hora ele está numa direção, daqui a pouco ele muda, daqui a pouco vai para outra, uma hora ele está afetando um lado da estrutura, outra hora está afetando o outro. Como que o programa vai me dizer qual que é o pior cenário para esse momento? Por isso que existem as combinações de cargas. Tem situação que esse pilar, a pior situação dele é puramente a carga vertical. Tem hora que é essa carga vertical combinada com o vento atuando. Tá entendendo? Então, tem essas questões aí. Vamos pensar aqui. Nós temos aqui uma estrutura e nós temos aqui algumas combinações de cargas que foram feitas. Tem aqui alguma combinação automática. Ele me dá aqui uma carga de 15,91 toneladas. Se eu pego uma combinação manual que o aluno fez, ele está me dando uma carga de 9,2 toneladas. Veja que é uma diferença grande. Se você considerar calcular a fundação para essa carga ou para outra, dá uma diferença. Por que o vento vai influir na minha fundação? Ah, professor, mas o vento pode querer arrancar a fundação. Sim, quando eu estou calculando uma estrutura leve, eu prevejo isso para que eu tenha um peso de fundação e um volume de solo sobre ela que combata esse esforço de arranque. Mas não é isso que eu quero que você analise comigo aqui. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma combinação de cargas, combinação manual que foi feita, e essa combinação, ela me dá aqui um monte de carga. Vou jogar aqui para o lado para você ver. Ela me dá diversas cargas. Além das cargas que atuam verticalmente, que é o peso próprio, a carga acidental, revestimento, peso de parede, cobertura, caixa d'água, essa carga está atuando ao longo da vida da estrutura. O vento ele vai estar atuando, ora um vento, ora outro. Nunca vão estar atuando todos. Então, se eu jogo todos os ventos para cá ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu estou dizendo que tem todos esses ventos atuando, mas na hora que eu for calcular, eu preciso que o programa não considere todos esses ventos. Eu preciso que ele considere qual que é o pior vento. Qual desses ventos que está atuando, combinado com as cargas verticais, ele me deu o pior cenário. Qual dessas cargas que é? Se você faz a combinação manual dessa forma, não vai dar certo. Vou voltar aqui a estrutura para você ver. Imagine o seguinte, se eu jogo essas cargas para a direita aqui, opa. Vou jogar só algumas, tá? Só para você entender, ó. Peso de parede, só as cargas verticais. Sobrou as cargas de vento geradas aqui em 8 direções. Eu vou considerar um vento na direção menos X, ok? Então vamos pegar esse vento aqui, ó, e vou aplicar ele aqui, ó.
eu alterei a combinação de cargas, eu tirei todos os ventos. Então vamos imaginar que num cenário pior possível, seria esse vento combinado com as cargas, poderia me dar um pior cenário. Isso pode ser uma situação para esse pilar, mas para outro pilar pode ser outro vento que vai provocar um pior cenário. Aí veja, ó, quando eu coloquei a carga de vento, a reação de carga aqui deu 22,58 toneladas. Se eu vier em cargas, combinações manuais, e eu retirar a carga de vento, retirar essa carga aqui, ó, a reação dá 25,30 toneladas. Então a fundação eu deveria dimensionar para isso. Obviamente que, mas o pilar, no pior cenário, que ele vai pedir mais armadura para mim, que vai ser mais exigido o pilar. Será que vai ser nessa situação, que está essa carga vertical, ou será que é numa situação com vento? Muito bem. Para isso, você precisa fazer a combinação. Aí que vai vir a questão. Esse vídeo não é um vídeo que eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Esse vídeo vai ser um vídeo para você pensar. No próximo vídeo eu vou fazer a explicação, tá? Caso eu veja que o pessoal quer saber. Então vamos lá. A questão é o seguinte. Eu preciso calcular esse pilar e nós temos algumas combinações de cargas aqui. Combinações manuais, combinações automáticas. E eu não posso fazer igual eu fiz, que é escolhendo carga individual. Pego uma carga, jogo. Será que essa aqui que é pior? Eu só coloquei uma carga, mas imagine você fazer isso para todos os pilares, todas as vigas, toda a parte de estrutura de cobertura. Tem uma hora que o vento vai produzir um esforço grande nesse tipo de barra aqui. Outra hora pode ser que o vento esteja atuando mais forte, esse aqui um outro vento. A pergunta que fica agora é, como que eu vou fazer para que na hora que eu calcular, o programa puxe a combinação correta? Por que eu fiz essa pergunta? Porque as combinações de carga, nós temos dois modelos, as manuais e a automática. Porém, quando você faz uma combinação automática, dessa forma que a gente fez, que você vem em cargas, combinações manuais, e você joga as cargas ali, na hora que você escolhe o pilar para calcular, projeto, armadura fornecida, ele só vai puxar uma combinação, que é a combinação manual que você fez. Olha aqui, ó. Só vai puxar a combinação manual, somente essa. Como que eu resolvo isso? Para que o programa puxe todas as combinações de cargas possíveis e dentre essas ele pegue para mim, isso tanto no estado limite último de serviço, tanto no estado limite último quanto no estado limite de serviço. Eu quero que ele me dê o pior cenário dessas combinações. Agora, como fazer para que aqui nessa lista apareçam todas as combinações para que ele possa escolher para mim, uma vez que ele só escolhe combinação manual? Fica essa questão para você pensar aí. Abraço, até a próxima.